Paz, graça e paz, boa noite a todos, boa noite a todos que estão aqui conosco, que estarão entrando daqui a pouco na live, que estarão vendo esse vídeo postado aqui no nosso Instagram, nosso canal do YouTube. Eu sou grato ao Senhor pela sua vida, sou grato ao Senhor por ter concedido que a gente estivesse aqui juntos. E é muito bom estarmos juntos para aprendermos da palavra do Senhor. É muito bom estarmos juntos para nós entendermos um pouco mais do nosso Deus. E essa semana nós estamos com uma semana cheia, graças a Deus. Pessoas inteligentíssimas estarão conosco, participando da live, comentando aqui a respeito dos assuntos que Deus nos disponibiliza para que sejamos líderes em qualquer área da nossa vida, seja no trabalho, seja na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, sermos líderes bem-sucedidos, e isso nós temos respostas na Bíblia. E essa semana nós estaremos aqui com pessoas inteligentíssimas, homens, mulheres inteligentíssimas, que estarão trazendo do seu conhecimento para as nossas vidas. Eu fico muito feliz, fico lisonjeado de estar com vocês, fico lisonjeado da presença de vocês na nossa live. Eu quero agora agradecer mesmo a todos que têm entrado, a todos que têm participado dos nossos vídeos, a todos que têm de alguma forma comentado, falado a respeito dos temas, a respeito mesmo de estarmos aqui, de termos aqui essa oportunidade de falarmos, de discutirmos acerca desses temas. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você ver o nosso vídeo, muito obrigado por você estar compartilhando o nosso vídeo. Te agradeço de coração por você ter sido esse canal, estar sendo esse canal para poder divulgar o nosso trabalho, divulgar aqui tudo isso que nós temos feito. Amém? Estamos aí aguardando todo mundo entrar, estamos aguardando o pessoal entrando aí para a gente poder começar esse bate-papo. Renato, meu amigão, já entrou, já está me solicitando aqui a participação aqui no vídeo. Já vou estar liberando ele aqui para ele poder estar entrando aqui conosco. Só dar aqui uns acertos aqui no meu vídeo. Deus tem nos abençoado. Existem coisas que nós temos que fazer ainda aqui, né? De dentro do meu quarto ainda tem essa imagem escura, mas Deus está nos dando da sua graça e nós vamos alcançar o melhor para Ele. O Claudinho já entrou aí ao vivo, o Renato já está entrando. Glória a Deus! E aí, pastorzão, paz, tudo bem? A paz, meu amigo, a paz. Sempre nós aqui, juntos aqui, abrindo mais uma semana aí de bênção, de vitória. Verdade, verdade. Uma benção poder estar aqui, né? Poder estar aqui para poder compartilhar um pouquinho daquilo que compõe o ministério, né? Sim, sim. Eu estava começando a falar aqui com o pessoal aqui. Na verdade, estava começando a deixar aqui informações a respeito dessa semana. Essa semana será uma semana abençoada. Nós estaremos falando a respeito dos 5 ministérios, né? A separação. Os nossos dedos aqui falam muitas coisas. A separação do próprio Cristo para nós como igreja, para o serviço e para o bem de todos aqueles que estão dentro da igreja. E Jesus nos ensinou, nos deixou esse ensinamento para nós vivermos bem, para não termos problema. Nós vamos falar Verdade. aqui, não sei se hoje nós vamos ter esse tempo total, mas como a gente vai ficar a semana inteira falando sobre o assunto dividido em 5 etapas, né? O ofício. Hoje nós vamos falar sobre o ofício profético, mas amanhã nós já vamos estar falando sobre o ofício mestral. E vai ser uma honra estar aqui com a mestra. Ela é uma mulher inteligente. Eu tenho conhecido
através da igreja do nosso apóstolo. E é uma Benção. honra. Ela disse para mim que é uma honra ela estar Benção. presente na minha live. Eu disse para ela que é uma honra eu ter ela junto comigo na live. Vou ficar bem quieto só para poder ouvir, para poder receber de Deus, para aprender. Na quarta-feira estaremos falando sobre ofício evangelístico. Na quinta-feira, com o pastor Bruno, falando sobre ofício pastoral. E vou encerrar com a honra do meu apóstolo aqui, na sexta-feira, apóstolo Valmer, falando sobre o ofício apostólico, né? E vamos Poxa, encerrar benção. essa semana de bênção, de bênção, de bênção. Deus tem me dado o privilégio de ter vocês aqui comigo, o privilégio de ter amigos que estão disponibilizando aí do seu tempo para estarmos juntos, adorando ao Senhor e aprendendo dele aqui nessas lives. Isso é Fala aí, muito pastor. legal, né? Isso é muito legal. Primeiramente a todos, né, a paz, todos que estão aí, Deus abençoe. Né, eu agradeço o convite. Meu nome é Renato, né? E para quem não sabe, eu tenho um canal tanto no YouTube quanto no Instagram chamado Profético Afiando a Espada. E lá, o assunto que eu vou tratar aqui, lá você vai encontrar um assunto bastante pulverizado. Eu trato desse assunto em vários vídeos curtos, não são vídeos muito longos. Mas uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, a princípio, né, que os cinco ministérios ele é uma realidade. Embora poucos conheçam, poucos compreendam o funcionamento, acho que um ponto muito importante de ser colocado é o seguinte, né? Assim como a mão tem 5 dedos e cada dedo tem uma função, e juntos, os 5 dedos, eles têm uma potencialidade muito maior do que só um dedo. Então, quando nós falamos de 5 ministérios, nós precisamos entender isso, que os 5 ministérios, eles compõem um ministério central, um ministério que foi aquele que Jesus nos delegou. Isso é de suma importância. Tem algo também Sim, que, embora seja um pouco controvertido, o que eu vou falar aqui agora, mas é necessário que a gente compreenda por quê. Nos 5 ministérios não tem hierarquia. Ou seja, os cinco sim, ministérios eles estão em pé de igualdade. Embora a gente compreenda que cada igreja tem um líder. Esse líder ele pode se mover no profético, no apostólico, então no mestre. Então isso é importante. Então, independente do dom que você manifesta, no dom que você flui, é importante entender que entre os 5 ministérios não tem um princípio de hierarquia, mas a nível de organização da igreja local é necessário. É sim, necessário, sim, ter alguém que lidere e todos estejam juntos cooperando, porque essa é a verdade. E quando nós pensamos nos 5 ministérios, alguns lugares colocam um ministério com mais evidência. Mas isso é importante colocar assim. Eu coloco isso com bastante humildade para reconhecer que, na verdade, todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Isso é muito sim. importante. Mas, colocado isso, pastorzão, podemos começar a falar sobre a questão profética? Podemos sim. Só quero trazer um aprendizado, né, para o pessoal, né, que na verdade vai ser um aprendizado que vai ficar registrado, né? Sim. Graças a Deus essa tecnologia tem nos permitido. A gente está com uma série no Instagram chamado Puxa, Mentoria benção. para a Liderança. Então, Puxa, isso é benção demais. todos os vídeos que nós fazemos aqui vai direto para essa série. Então, você Muito no bom. Rios, você pode escolher a série e você pode ver da primeira até a 10ª, que é de hoje. Se eu não me engano, hoje é a 10ª, se eu não estou enganado. E eu queria deixar essa informação, queria pedir a todo mundo que entrar, vai aí no aviãozinho, transmite para geral aí, passa para todo mundo esse vídeo, esse ensinamento a partir dessa semana, né? Essa semana em específico é um ensinamento específico para todos os líderes, nós líderes, e isso, como eu sempre falo, vale para dentro da igreja, vale para qualquer área da sua vida. Quando você entende o seu posicionamento, quando você entende quem você é para
o mundo para o universo, para Deus, como sei lá como você quer decifrar isso daí. Quando você entende quem você é, o porquê você está aqui nesse mundo, porquê você está aqui conosco, você vive melhor. Então, eu sempre tenho tentado, Renato, explicar isso, porque todo mundo sabe que eu sou pastor evangélico, todo mundo sabe da sua conduta quando entra na nossa live, então já automaticamente engloba que nós estamos falando de coisas do reino de Deus. Nós somos, sim, pastores, estamos falando coisas do reino de Deus, mas que vale para toda a nossa vida. O nosso É verdade. ensinamento que Deus nos deixou vale para qualquer área da sua vida. Então, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Antes da gente começar, Renato, também quero trazer uma outra informação que é muito importante. Muitas pessoas me procuram para poder falar sobre os 5 ministérios, para poder entender. A Creio, ela é fundada em cima dos 5 ministérios. Eu sou Aleluia. líder da Creio. Eu sou líder da Creio junto com a pastora Adriana. Não entrou ainda aí. Ela tá lá na sala, eu estou no quarto. Nós somos líderes da igreja. Somos hoje chamados de pastores por sermos os líderes idealizadores da comunidade. Mas nós acreditamos nos 5 ministérios. A liderança, já entrou alguém aí da liderança, já vi pessoas entrando aí. A liderança está toda sendo formatada para entender o chamado dela através de Deus, para que trabalhe, para que flua nesses ofícios ministeriais dentro da igreja. Então, eu gosto de deixar isso bem claro, porque o Renato começou a falar sobre um assunto muito interessante, pertinente, que nós não vamos ter tempo durante a live, porque falar sobre o profético ou qualquer um deles outros vai gastar muito tempo. Então, por isso que eu prendi agora para falar, mesmo que não tenha todos online, mas depois, quando verem o vídeo, isso já vai ficar registrado. Nós Pastor, eu não posso falar não uma temos. coisa? Eu acho importante reprisar isso em todos esses dias. Sim, vou reprisar sim. Nós não temos essa preocupação dessa hierarquia com relação a isso. As pessoas se confundem o que é o presbitério, o que é a liderança da igreja, por que o apóstolo ele é maior do que o pastor. Nós não temos essa preocupação, porque a palavra de Deus, Renato Verdade. provavelmente deve ler o texto base que a gente sempre utiliza. Ela nos explica que isso é para o bem comum da igreja. Então, nós estamos aqui a serviço. Claro, eu vou repetir as palavras do meu apóstolo Valmer, e com certeza vai falar isso na sexta-feira. Eu, no caso, eu sou líder da CREIO, então, automaticamente, é claro que em qualquer posição dentro dos 5 ministérios que eu fluir, eu vou continuar sendo líder da igreja. Então, Isso. Isso é bem importante. Isso é provável, muito importante. bem notável, eu sei do chamado de Deus, eu não vou divulgar aqui nada fora daquilo que Deus me autorizou, mas eu, como líder da igreja, eu estarei fluindo dentro de um dos 5 ministérios, ou nos 5 ministérios como líder da igreja, mas não tenho E preocupação nada nenhuma de um impede apóstolo ser também de levantado migrar de um para o outro. de um para o outro, no momento em que Deus assim direcionar. E não me preocupe em nenhum momento se um outro pastor for levantado na igreja. Tem pessoas que nós já estamos de olho treinando para serem novos pastores, para estarem fluindo dentro da igreja. Amém, amém. Tem Louvado seja Deus. mestre, tem pastor, tem mestre, tem pastor. E tem profético também, tem profeta. Só isso que eu posso declarar. Sim. Tem líder aí, senão o líder vai pescar. Ah, não Mas precisa vamos lá, não. pastor. Então, pastorzão, acho que eu vou começar lendo um texto que é muito importante, né? Efésios 4:11, que é um texto muito importante para aquilo que a gente está falando agora. Então, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para os profetas, e outros para evangelistas, e outros para os pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, esse é um texto que é muito importante de ser citado.
Então, assim, quem tiver com papel e caneta, vá anotando as bases bíblicas para que, caso surja alguma discussão, algum ponto de discordância, alguma coisa que você precisa esclarecer melhor, você vai lá, entra no meu Instagram, me pergunta, não tem problema nenhum. Até o momento que eu for aí de novo, porque eu creio que esse convite vai acontecer. Então, primeira coisa que é importante falar, que assim, os 5 ministérios, na verdade, quando você pensa nos 5 ministérios, você precisa pensar numa engrenagem. Pastor, eu me debrucei sobre esse assunto exaustivamente por mais de 3 anos. Então, assim, fui buscar no grego, fui buscar dentro da comunidade de Efésios, o que representava aquela igreja. Então, assim, eu mergulhei a fundo nisso. Né? Eu não estou falando assim, por isso simplesmente porque pegou um livro, né? Embora todo mundo possa ver que aqui atrás tem alguns livros e tal, mas, assim, não é por conta disso, né? Além da questão do estudo, ainda tem a questão da revelação, que é importante que nós tenhamos os dois. Mas quando nós falamos dos 5 ministérios, o que nós precisamos entender é que os 5 ministérios eles têm uma função muito semelhante ao de um treinador. Exemplo, quem assiste uma luta de UFC sabe que um lutador de UFC, MMA, ele tem um treinador para boxe, ele tem um treinador para boxe tailandês, para Muay Thai, para parte de chute, para parte de queda. Então, na verdade, ele se torna um lutador mais completo porque ele tem aula com diversos especialistas e cada um dentro da sua área. Então, essa é uma comparação muito importante para quem está ouvindo agora. Por quê? Quando eu começar a falar com você acerca do profético, algumas coisas o Espírito vai ativar dentro de você. E quando você começar a ouvir o evangelista, o apóstolo, o pastor, coisas que o Espírito Santo ele vai ativar em você. Só que tudo isso compõe um arsenal, tudo isso compõe um equipamento, tudo isso compõe um ministério que Deus tem para desenvolver na sua vida. E isso é muito importante. Por quê? Eu dou uma ideia assim, pastorzão, desculpe estar falando nesse momento, né, falando um pouco mais dos 5 ministérios, mas depois eu aprofundo um pouco mais no profético, tá bom? Mas é importante que a gente compreenda isso, tá? Não pense também que será 20% da igreja serão apóstolos, 20% serão profetas, 20%... Não tem uma métrica perfeita para isso. É o Espírito Santo quem escolhe. Mas eu acredito que há certas comunidades, algumas igrejas. E minha sobrinha, Lorena, Deus te abençoe, minha sobrinha. Então, assim, eu creio piamente que Deus ele tem algumas características especiais para uma certa igreja, para uma certa comunidade. Então, você vai perceber que uma certa igreja tem uma finalidade, ela tem uma aptidão, ela tem uma fluidez muito grande na área de evangelismo. Então, é uma igreja que muitas pessoas se convertem, é uma igreja que muita gente vem, começa a congregar, muita gente que não conhece a fé começa a congregar, mas tem outras igrejas com uma vocação mais de ensino. Então, ali a pessoa vai virar um catedrático, um especialista, vai virar um doutor, vai virar alguém especialista na palavra. Então, é importante que a gente traga esse princípio geral para a gente poder aprofundar. Porque quando nós falamos no ministério profético, a primeira coisa que eu quero falar é que não é pelo fato da pessoa... Meu amigo, está travando bastante seu vídeo. Mas está me vendo? Agora sim, mas tem travado bastante. Ok. Então, o que acontece? Quando a gente fala do ministério profético, nem todo mundo que profetiza é um profeta de ofício. É importante ter essa diferenciação. Porque nem todo mundo que evangeliza é um evangelista de ofício, como está escrito em Efésios 4:11. Isso é muito importante. Mas é função de toda a igreja. É função de toda a igreja evangelizar. É de toda a igreja cuidar um dos outros como se fosse
ligado ao pastoral. É a função de toda a igreja ensinar aqueles que são mais novos na fé. Então, você está conseguindo compreender que ainda que tenha pessoas específicas para uma determinada área, mas todos nós precisamos compreender e crescer no funcionamento em todas elas? Isso é muito importante. Então, quando nós falamos no ministério profético, nós precisamos pensar em alguém que treine as pessoas, alguém que ensine as pessoas, alguém que compartilhe um treinamento, uma aptidão, que supervisione aqueles que estão começando a fluir. Porque quando nós falamos sobre isso, a questão profética propriamente dita, você vai ver que no Antigo Testamento haviam as companhias proféticas. Lembra lá de Eliseu, quando ele está com Elias, e eles vão para Gilgal, e eles vão para 3 cidades diferentes. Em cada uma dessas cidades, eles encontraram os filhos dos profetas, que nada mais eram que os discípulos dos profetas, que nada mais eram que os profetas em treinamento. João? Travou bastante agora. Agora deu uma travada grande aí. Mas está conseguindo me ouvir? Agora? Tá muito variável. Tá travando o vídeo e tá travando o áudio. Que pena. Que pena, então. Agora foi. Agora foi? Tá, então vamos lá, vamos continuar. Entra uma amiga minha, Renato, Paula, tudo bem? Sim? Vê se tem alguma porta nesse cômodo que você tá, abre ela. Pode ser que uma porta resolva. Então tá. Aguenta a mão só um pouquinho aqui, deixa eu abrir a porta então da... Aqui. E agora? Melhorou? Vamos ver. E agora? Melhorou? Melhorou? Pode ir. Então tá bom. Então vamos lá. Isso é importante que a gente compreenda, porque assim, na verdade, como eu falei, o profeta ele não existe porque ele profetiza. O profeta de ofício ele existe porque ele ensina. Então ele compartilha daquilo que ele tem vivenciado para que as pessoas sejam treinadas e possam fluir também. Porque, na verdade, no reino de Deus, ninguém existe para viver sozinho. Então, quando nós falamos sobre isso, é importante que a gente compreenda o seguinte: a ideia sempre foi ter algumas pessoas juntas. Por exemplo, eu tenho aqui alguns livros, né? Por exemplo, esse livro aqui, ó, Liberando o Espírito da Profecia. Olha esse. Crescendo no Profético. Olha esse. Experimente o Impossível. Olha esse. Ventos do Espírito. Então, são certos tipos de livros. E olha esse aqui, então. Esse aqui é chamado Comunidade Profética. Ou seja, eu li, que eu estudei, e olha quem acabou de entrar, minha esposa, e Serginho também. Deus abençoe vocês. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, essa concepção, que na verdade o profeta ele não está no meio da igreja para predizer o futuro, ou para dizer para uma pessoa apenas uma revelação. O profeta ele está ali para entender a orientação de Deus mediante o que está acontecendo. É o profeta que ele acaba discernindo o tempo, a estação, o que está acontecendo ali naquele lugar, para que ele possa receber de Deus uma direção para poder compartilhar. Essa é a questão. E quando a gente começa a pensar sobre isso, tem um outro fundamento que é importantíssimo, que também está em Efésios. Efésios 2, versículo 20, que diz assim, Paulo falando aí em Efésios. Efésios 2:20. Efésios 2. A Piper acabou de entrar, olha, e entrou, acho que Viviane também, amiga também. Efésios 2:20 diz assim, olha, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal, pedra da esquina. Então, quando nós pensamos nessa questão, eu quero que você pense no Arco da Lapa. É o que acontece lá no Rio. Eu não sei se todos são do Rio, talvez os da Lapa, eles são assim, ó. É uma construção em formato de arco.
Só que quando terra, você vê que tem dois fundamentos. Então, fundamentado a igreja, que é o fundamento apostólico profético, como Paulo mesmo falou. Renato, que Cristo... picotando. Tá picotando. Ok. Deu para entender sobre os arcos da Lapa que você começou a fazer a referência. Sim. Ok. Então, vou pedir um reforço, tá? Amorzinho, dá um olho aí na internet para mim, por favor. Vê como é que tá. Que tá travando aqui. Gente, problemas técnicos, né? É aquilo, né? Cada um flui numa unção, né? O Pepeiro não está aqui para ajudar a gente nessa hora, e aí dá isso. Pepeira só tá parecendo que tá aí, mas daqui a pouco a gente chama ele para a internet funcionar. Não, daqui a pouco a gente chama ele para conversa. Então, o que acontece? Quando a gente pensa nessa questão do fundamento profético, a gente vê o seguinte: o que é fundamento? Fundamento é aquilo que não aparece. Numa obra você consegue ver as colunas, numa obra você consegue ver o que está do chão para cima, mas o fundamento não é isso. O fundamento é o que está no chão para dentro. Ou seja, quando a gente fala de fundamento, a gente fala do que dá da fundação, ou seja, do que dá estrutura para o prédio poder crescer. E é interessante porque a Bíblia ela fala desses fundamentos, o fundamento profético e o fundamento apostólico, que eles estão ali. Agora, quando nós falamos um pouco mais sobre a questão do ministério profético em efetivo, né, nós precisamos entender o seguinte, que o profeta ele ensina, o profeta ele treina e o profeta ele supervisiona. Ou seja, a minha função dentro da minha igreja é ensinar, e a minha função no reino é eu ensinar as pessoas para que elas venham fluir no profético, para que elas tenham palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, para que elas tenham discernimento de espírito, para que elas falem em línguas, para que elas falem através de variedades de línguas, para que eles falem em profecia. Então, é isso que o ensinamento é baseado nisso. Agora travou, mas foi. Opa. Então, por isso é que tá indo, tá? Foi? Tinha dado uma pausada no vídeo, saiu sua imagem. Continua, olha pode aí, continuar. Não vou dizer o nome da minha operadora não, mas tá perigando, né? O que tá querendo fazer? Não tem problema não, pastorzão. Qualquer coisa eu vou aqui para a rede de dados, lá vamos nós. Mas uma coisa que é importante, né, é que é um assunto muito importante, eu não gostaria que ninguém fosse prejudicado nisso. Tá? E qualquer coisa também, depois eu gravo um vídeo específico, mas eu não quero que ninguém perca isso. Porque tem muitas pessoas assim perguntando sobre o dom profético, né? Perguntando sobre o ministério profético. Se quem profetiza é profeta. Na verdade, não. Porque há 3 níveis, né? A primeiro, como a palavra do Senhor diz, que todos podeis profetizar. Foi o que Paulo falou lá em Coríntios. Então, o segundo nível, que é a questão daqueles que têm um dom de profetizar, que também está em Coríntios 12. Mas também há aqueles com ofício profético, que é justamente o de Efésios 4:11. Então, o que acontece? São como degraus numa mesma escada, um degrau de ofício. Eu compreendo o seguinte, que toda a igreja ela é convidada a se mover no profético. Toda a igreja, todos os crentes, todos os cristãos em todo o tempo são convidados a caminhar no profético. Porque Deus é um Deus profético. Deus, ele é um Deus que ele explica o final no começo. Ele começa a revelar o que ele vai fazer e ele começa a compartilhar mente, pensamento, sentimentos com aqueles que se aproximam dele. E isso é a função de um profeta, é identificar aquilo que Deus está pensando, aquilo que Deus está sentindo acerca de uma situação e poder compartilhar. Só que esse profeta de ofício, o que ele faz? Diante dessa revelação, ele precisa
de uma estratégia de ação. Então, por isso é que essa estratégia de ação não deve ser tomada exclusivamente pelo profeta, por aquele que se movimenta no ministério profético. Por isso a importância dos 5 ministérios, porque cada um desses 5 ministérios vai entender o mesmo fato por um prisma diferente. Então, na verdade, o conhecimento ele vai ser multiplicado, vai ser potencializado para que surja uma aplicação prática poderosa para que a igreja esteja no centro da vontade de Deus. Saiba, você que está me ouvindo agora nessa hora, você é convidado para fazer parte dessa comunidade profética. Você é convidado para fazer parte desse mover profético. Talvez como um profeta de ofício, talvez como um das pessoas que se movimentam nos dons, talvez como um daqueles que é impulsionado a profetizar. Porque uma coisa é certa, pastorzão, muita gente já teve sonho que não entendeu, muita gente já viu coisas que não conseguiu discernir, muita gente já ouviu e não sabe entender. Então, na verdade, aí é onde entra um ministro profético. Ensinar, sim, mediante a luz da palavra. Assim como eu peguei aqui 2 textos. Assim como eu peguei aqui 2 textos, eu vou pegar mais um. Porque tem um outro ponto muito importante, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Vamos lá, vai anotando, por favor. E o que a live não conseguir entender, coloca aí, por favor, repete. Então, o que acontece? Hebreus, capítulo 1, ele diz assim, ó, Hebreus 1, 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, olha que coisa interessante. Porque no passado, Deus precisava dos profetas porque a voz do Senhor era muito escassa, não eram muitas pessoas que ouviam a voz do Senhor. Lembra lá como começa o livro de Samuel? A voz do Senhor era muito difícil de ser ouvida. Então, na verdade, quando Deus ele queria falar com uma certa comunidade, com uma certa tribo, com um rei ou com um país inteiro, Deus levantava um profeta específico para isso. Então, por isso que o profeta no Antigo Testamento, ele levanta dizendo assim, assim diz o Senhor. Por quê? Porque no Antigo Testamento o Espírito de Deus ainda não tinha sido derramado sobre todas as carnes. Como Joel, sim, capítulo 2. Então, na verdade, no Antigo Testamento, Deus precisava falar através de alguém. Deus precisava falar através de um ser que tivesse boca e tivesse voz. Então, no Antigo Testamento, era quase que exclusividade que Deus falasse através dos lábios de um profeta. Só que quando nós vamos para o Novo Testamento, onde o Espírito Santo é derramado sobre toda a igreja, ou seja, aí Paulo fala, todos podem profetizar. Por quê? O Espírito Santo já foi derramado sobre todo mundo. Então, na verdade, não é necessário que uma pessoa se levante para falar o que está ouvindo de Deus. Porque Deus não está falando apenas com um. Deus está falando com uma comunidade. Deus está falando com uma igreja. Deus não está falando apenas com uma pessoa. Lembra o que o Senhor falou para Elias? Elias, você está achando que você é o último? Ficaram mais de 7.000. Isso lá em 1 Reis. Lá em 2 Reis. Isso. Lá naquele período dos reis. Só que no Novo Testamento, a quantidade de pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo se multiplicou. Louvado seja Deus. E hoje Deus nos fala através do seu Filho. E aí se cumpre o que está escrito aqui. Por isso é que no Novo Testamento, um profeta não deve chegar e não tem essa necessidade de falar, quando for profetizar, assim diz o Senhor. Eu sei que é bonito, eu sei que se inspira nos profetas do Antigo Testamento, mas hoje todos nós temos o Espírito de Deus suficiente para discernir se o profeta está falando da parte de Deus ou não. Então não é necessário. Por quê?
Quando Deus começar a te usar em profecia, quando Deus te der uma revelação, uma palavra de conhecimento, quando Deus te mostrar um sonho e você for começar a falar com alguém, automaticamente vai acontecer uma coisa chamada testificação. O Espírito Santo vai testificar. A maneira mais clara de você poder entender o que é o Espírito Santo testificar dentro de você é quando Jesus estava andando e Jesus foi buscar aqueles dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. Eles falaram assim, ó, enquanto nós estávamos com ele, o nosso coração... Opa, desculpa, gente, é a janta, tá? Desculpa, perdão. Enquanto nós andávamos com ele, o nosso coração queimava. Ou seja, queimava dentro deles. Isso hoje, quando queima dentro de nós, é uma forma que o Espírito Santo tem de testificar. Exemplo, eu estou compartilhando essa palavra e o Espírito Santo está movendo dentro do teu espírito, está assentando um certo nível de entendimento que você precisa ter para poder fluir. Porque o Espírito Santo ele está em mim, ele está no pastor, ele está em você que está vendo. Então, na verdade, o Espírito Santo hoje não é exclusividade de profetas, reis e sacerdotes. O Espírito Santo ele foi derramado sobre toda a carne. E é interessante porque Joel mesmo diz que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Agora eu pergunto, pastorzão, pode haver um pai ou uma mãe sem que antes seja filho? Não. Antes da pessoa ser pai ou ser mãe, ela é filho. Então, todos nós, mesmo que não sejamos pais ou mães, somos filhos. Então, nós estamos dentro dessa palavra lá de Joel, que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, você é filho. O Espírito Santo foi derramado sobre você para que você possa profetizar. Só que quando nós falamos em ministério profético, como ministério, como ofício, o que o profeta ele precisa fazer? Ele precisa proclamar aquilo que Deus está falando. Volto a dizer, ele precisa ensinar, ele precisa treinar, ele precisa habilitar, ele precisa ativar, ele precisa desenvolver as pessoas na atividade profética. Essa é a questão. E qual é a melhor maneira disso acontecer? Através do convívio. Através do convívio. Não foi à toa que Jesus pegou 12 e escolheu os 12 para caminhar com ele. Então, na verdade, olha só que coisa interessante. Porque quando Jesus foi levantado dos céus, os 12 deram continuidade. Né? Lembrando que ainda que um tenha se suicidado, outro foi levantado para compor a equipe e, na verdade, eles deram continuidade. E é interessante porque, olha a promessa que o Senhor falou sobre eles. Que quem crê em mim fará as obras que eu faço e ainda fará maiores. Só que nessa corrida de revezamento dos apóstolos para os pais da fé, para o livro de Atos dos Apóstolos, até hoje. Hoje, o bastão da corrida de revezamento está conosco. Então, nós estamos com a responsabilidade de levar o profético, o apostólico, o mestre, o pastoral, né, e o evangelístico à frente. Somos nós. O Senhor tem contado conosco. Até porque esses ofícios eles só vão ter a chancela para parar quando todos os santos chegarem à estatura de varão perfeito. E sabe o que acontece, pastorzão? Tem muita gente que não consegue se desenvolver por completo. Por quê? Só tem um foco. E aí, se essa pessoa só tem um foco, aquela área vai ficar super fortalecida, vai ficar super dimensionada, vai ficar super desenvolvida, enquanto as outras áreas vai ficar atrofiada. Você sabe muito bem o que isso pode acontecer. Se o corpo ele não se desenvolve por completo, ou seja, se tem uma atrofia numa determinada área, aquele corpo ele vai ficar comprometido. Então, por isso que é necessário ter a ministração por pessoas que têm um entendimento profético, pessoas com entendimento pastoral, pessoas com entendimento apostólico, porque vai formando o corpo de Cristo, crescendo em todas as áreas, para o aperfeiçoamento dos santos na obra do ministério. Ou seja, não é necessário que todos sejam um desses ministérios. Na verdade, eu vou dizer para você uma coisa muito clara.
você não precisa ter um nome, você não precisa ter um adjetivo, você não precisa ter um PR, um AP, um PF na sua frente, um DR, um EV na frente do teu nome para você poder fluir. O que você precisa para poder fluir é da unção do Espírito Santo, porque é Ele quem comissiona. Falado isso, eu quero abrir o que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Gente, vamos anotando, hein? E depois eu vou fazer prova, hein? Depois eu vou perguntar o que eu falei. Eu gosto. Quem ensina é assim mesmo. Então, vamos lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21, diz assim, ó: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então isso é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. Por quê? Querido, você falar uma palavra de bênção não é uma profecia. Tem muita gente que acha assim, eu vou profetizar sobre a sua vida, você vai vencer. Ah, desculpa, isso não é profecia. Você falar assim, Renato. Deus vai te ajudar e você vai prosperar. Gente, alguém, por favor, escreve aí nos comentários. Tá entendendo ou tá travando? Por favor, escreve alguém nos comentários aí. Como travou, Renato, para mim aqui, só queria que você repetisse essa última parte quando você começou a falar sobre palavra profética. Deu uma travada aqui no vídeo, chegou a pausar para mim, não sei se o pessoal em casa também tá assim. Sem problemas, eu repito. Pepeira falou que tá ok. Lá. Até porque, como o Pedro falou, a repetição é para segurança. Então, na verdade, quando a gente fala sobre a questão de profecia, a profecia não é um desejo falado. A profecia, ela não é uma palavra de ânimo. A profecia, ela não é uma palavra... Como é que eu vou falar? Eu não estou desejando bem, pura e simplesmente, não. Eu estou sendo movido pelo Espírito para declarar uma palavra. Porque a palavra de um profeta pode estabelecer, como pode destruir, pode curar, quanto pode fazer enfermar, e também ela tem um poder de destino poderosíssimo. É isso que a gente precisa falar. Por quê? Quando um profeta está falando, ele não fala da sua mente, do seu coração, das suas convicções ou do seu próprio conhecimento. Ele fala mediante aquilo que o Espírito Santo está pronunciando para ele. Por Amém, isso é aleluia. que na boca de um profeta está a voz do Senhor. Porque, como diz lá na palavra no Antigo Testamento, quando Deus fala. Então, na verdade, quando Deus está falando e ele está profetizando aquilo que ele tem da parte do Senhor, porque dos seus próprios corações. Hoje, cada um pode testemunhar e testificar, e, na verdade, precisa julgar as profecias. Profecia que não é julgada, me desculpe. Pessoa que não sabe julgar a profecia mediante a palavra, pessoa que não sabe julgar a profecia mediante testemunho do Espírito Santo, vou lhe dizer, vira. Olha, vira, sabe aquele que tem a cordinha? Qual é o nome daquilo mesmo, pastorzão? Eu esqueci. Vira marionete. Vira marionete, sabe na mão de quem? De manipuladores, de pessoas que, na verdade, usam da sua influência para ganhar lucro através da vida das pessoas. Eu vejo muita gente que se diz profeta, mas que, na verdade, está utilizando as pessoas por causa do seu propósito interior. Na verdade, qualquer homem, mulher de Deus não poderia ocupar uma posição de liderança sem ser tratado na sua alma. Não pode. Digo isso, eu falo isso bem claro, porque o que acontece? Uma pessoa manipuladora, ela vai fazer com que os outros a sigam por causa do propósito que ela tem dentro dela.
E eu quero ler também, Verdade. eu falei com um pastorzão aí, acerca de mudança de ministério. Aí você pode falar assim para mim, mas Renato, me dá uma comprovação bíblica. Claro, estou abrindo agora. Atos capítulo 13, diz assim, olha, na igreja que estava em Antioquia, haviam alguns profetas e doutores. Pode ler. Na igreja de Antioquia, haviam profetas e doutores. Não está escrito aqui sobre apóstolos, evangelistas e pastores. Mas está escrito sobre profetas e doutores. Olha que coisa interessante. Aí fala, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu, de Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quando a gente fala disso, de chamado, nós precisamos entender algumas coisas aqui. Tá? Primeira questão, você vê que como estava escrito aqui em Atos capítulo 13, naquela igreja em Antioquia, que depois de Jerusalém foi a igreja mais importante do livro de Atos, talvez a igreja mais importante do Novo Testamento inteiro. Tá? Eu não vou entrar nesse debate, porque esse debate é um pouco mais teológico. Então, no ambiente acadêmico, eu tenho que discursar sobre isso. Mas como nós estamos num ambiente de ensino, eu compreendo, eu vou dosar um pouco as minhas palavras para que todo mundo consiga compreender. Mas a igreja de Antioquia era uma igreja muito forte. E era uma igreja com um ensino muito coerente. Que você vê aqui, ó, profetas e doutores. Então, na verdade, o que acontece? Um profeta, ele precisa ter os outros ministérios em volta. Assim como o profeta precisa ter os outros ministérios à sua volta. Na verdade, é um perigo muito grande no isolamento. Provérbios 18 fala sobre isso. Que o egoísta, ele se isola e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, se você vê, porventura, um profeta andando sozinho, tá achando que é como Elias, por favor, querido, abre o olho, porque de repente isso é gato por lebre. Profeta e qualquer homem e mulher de Deus tem um lugar que congrega, está debaixo de uma liderança, está submisso a alguém. Então, na verdade, ainda que a pessoa seja o líder, seja o pastor, seja o presidente, seja o líder de uma igreja, ele está submisso a alguém. Se não fosse alguém, pelo menos ao Espírito Santo. Mas a gente precisa compreender isso, porque, na verdade, há muitas pessoas que falam assim, não, eu sou profeta, então eu não tenho igreja, cada domingo eu estou num lugar diferente. Abre o olho! Essa questão de pregador itinerante que não tem igreja, abre o olho, eu estou falando bem claro para vocês. Cuidado com esse tipo de pessoa que vai de monte em monte e não tem ninguém para cuidar dela. Cuidado com isso. Não vai dizer depois que eu não falei para você. Que essa pessoa vai largar uma profecia nas tuas costas, você ainda vai dizer, porque geralmente é assim, pastorzão, deixa ela comigo. Deus queria falar muitas vezes com você, você não leu a Bíblia, por isso que foi necessário que Deus levantasse outra pessoa. Que quando a gente tem um conhecimento bíblico sólido e a ação do Espírito Santo, Deus levanta outra pessoa, talvez para esclarecer, para testificar e talvez para ampliar um pouco daquilo que ele já começou a falar tirar com você. Dúvida. Só para tirar dúvida, não para poder trazer uma revelação por completo, né? O pessoal da CREI deve estar entendendo aí o que Deus está falando. Para poder entender mais, eu falo, tá? Eis que te digo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Pronto? Está resolvido? Agora entenderam que foi um profeta que falou? Olha aí, que benção. Então, na verdade, quando a gente pensa sobre isso, a igreja de Antioquia era uma igreja muito forte. No Novo Testamento, ela é muito forte. Então, a igreja de Antioquia se tornou a base missionária de Paulo. As 3 viagens missionárias de Paulo aconteceram porque a igreja de Antioquia
se movimentou por isso. Só que aí você vai ver o seguinte, que lá haviam, entre profetas e doutores, Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio Cireneu e de Manaém, e Herodes, que foram criados com Herodes. Então, na verdade, quando a gente vê aqui, nós vemos que Barnabé já estava servindo ou como profeta ou como mestre. Aí o Espírito Santo pede ele, separa ele. Olha aí, o pastorzão esclareceu melhor ainda. Já definiu logo, como mestre. O Espírito Santo pediu para separar ele, eles jejuaram e a igreja os enviou como missionários. E aí depois você vê Paulo sendo chamado de apóstolo. Então, na verdade, e você vê que Barnabé também desenvolveu a atividade apostólica. Porque tem algumas pessoas que acham que os apóstolos foram aqueles únicos lá, aqueles que estiveram com Jesus. Não, aqueles são os apóstolos de fundação. Mas hoje tem tantos outros apóstolos. Paulo mesmo fala sobre isso. Só que isso já é papo para outra prosa. Mas deixa eu falar para vocês agora algo que eu acho muito importante. É porque eu estou anexando o profeta aos 5 ministérios. Porque, na verdade, a gente interage. Agora, deixa eu falar uns dados que são bem interessantes. Tá? Preste bem atenção nisso. A palavra profeta que nós usamos no português, no hebraico, tem outras traduções. A principal tradução é Nabi. Ou seja, aquele que vê, aquele que escuta. E aí, aquele que fala, está muito ligado a isso. No Novo Testamento já é profeta. Só que só a nível de conhecimento geral, tá bom? A palavra profeta ou expressões sinônimas ou que remetem a isso, em toda a Bíblia, são 465. 465 vezes tem a expressão, o sinônimo, algo referente ao profeta. Referente ao pastor, em toda a Bíblia, são 191 vezes. Referente ao mestre, 102 vezes. Referente aos apóstolos, 80 vezes. E referente aos evangelistas, estranhamente, 3 vezes só. Então, eu vou repetir, você anota aí. Seria até interessante que alguém digitasse. Alguém, por favor, digita aí. Profeta, 465. Pastor, 191. Mestre, 162. Apóstolos, 80. Evangelistas, 3. Se amanhã ou depois alguém quiser a referência, entre em contato comigo que eu vou lá e te coloco lá para você poder procurar. Então, isso é muito importante que a gente compreenda essa situação. Por quê? Algumas pessoas acham que o dom cessou, que o ministério profético terminou. Mas, na verdade, o ministério profético ele está atuante desde sempre. Desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento e agora. Continua sendo, ele continua atuando no meio da igreja. Então, volto a falar. É muito atuante, na verdade. Sim. Só que, assim, os profetas, sabem onde eles estão camuflados? Sabe onde que muitos profetas estão camuflados? Eles estão camuflados, sabe aonde? Na intercessão. Tem muito profeta. Tem muito profeta lá dentro da intercessão. Só que aí vale uma outra frase interessante. Né? Que todo profeta é um intercessor, mas nem todo intercessor é um profeta. Isso é legal. Não entendi. Então, todo profeta é um intercessor. Mas nem todo intercessor é um profeta. Fica aí, abre aspas. Se você for lançar isso na rede, abre aspas e vai lá, cita lá. Então, o que acontece? Quando a gente fala de ministério profético, pense sempre em quem ensina, em quem treina e quem supervisiona. Por quê? Um profeta ele precisa ter essas 3 áreas de atuação. Ele ensina, ele treina e ele supervisiona. Por quê? Todo mundo precisa crescer na graça e no conhecimento. Eu faço uma pergunta para você. Dos dons que você já recebeu,
Exemplo, eu sei que tem pessoas aqui que falam em línguas, eu sei que tem pessoas aqui que falam em variedade de línguas, eu sei que tem gente aqui que profetiza, que tem dons de curar. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: desde que você recebeu o dom, você se aperfeiçoou ou não? Essa é uma pergunta que eu coloquei hoje lá no Instagram. Forte. Por quê? Na verdade, a pessoa recebe o dom e, agora já estou com um dom, né? Entre aspas, estou com a vida ganha, já recebi o que eu queria, não preciso crescer em mais nada. Não, querido. O dom é só uma porta de entrada, porque depois da porta tem muito mais. Há uma vastidão no espírito. E nós precisamos entender isso. Então, quando eu estou falando sobre essa questão, volto a dizer que eu vou grifar isso bastante para que você compreenda. Um profeta de ofício, ele ensina, ele treina e ele supervisiona. Por que que ele ensina? Porque, primeiro, tem muita gente que ouve falar sobre o profeta, mas acredita que profeta é só para apontar pecado. Acredita nisso, pastorzão? Sim. Tem gente que acredita que profeta é só para apontar pecado. Eu estou vendo pecado na tua vida. Só que aí lembra lá de Isaías, né? Aí os primeiros capítulos, até o capítulo 5, ele fala ai para todo mundo. Ai de você, ai disso, ai daquilo outro. Aí no capítulo 6, que ele vê a santidade de Deus, aí ele fala, ai de mim, porque os meus olhos viram o rei. Eu vou perecer. Então, na verdade, né, quando ele fala nesse aspecto, nós precisamos entender o seguinte: profeta não existe apenas para apontar pecado. Profeta que só aponta pecado, ele não se desenvolveu na plenitude daquilo que o Espírito Santo tem para falar. Por quê? Um profeta, ele aponta um caminho. Então, por isso é que ele ensina. Ele ensina os fundamentos da palavra. Exemplo, ele ensina como fluir nos dons. Exemplo, ele ensina sobre como fluir. Porque, por exemplo, ainda que eu veja um pecado numa pessoa, não me cabe expor o pecado dessa pessoa para mais ninguém que a não ser ela. E ela que se aprume com Deus, que se arrume com Deus. Exemplo, quando eu sou chamado para ir numa igreja e eu tenho um entendimento do que está acontecendo naquela igreja, eu não tenho que ser um ofensor. A minha função não é agredir, não é denegrir. A minha função como profeta é pronunciar o que Deus espera de alguém. Então, quando eu começo a falar, começo a ensinar a pessoa para que ela use o dom, para que ela sirva no ministério, mas que não faça vítimas no ministério, porque o que Eliseu fez quando ele estava subindo depois de encontrar com Elias, depois da capa de Elias cair? Quando ele está subindo, ele encontra com os jovens começam a falar que ele é careca, e o que ele fez? Ele amaldiçoou aqueles jovens, as ursas saíram e acabaram, destroçaram com aqueles jovens. Então, na verdade, o profeta, ele não dá para profetizar apenas juízo. O profeta no Novo Testamento, ele profetiza a vida e vida com abundância. O profeta no Novo Testamento, ele profetiza a mente e o coração de Deus, o planejamento original de Deus para aquela pessoa. Isso é importantíssimo. Então, eu preciso ensinar as pessoas como se comportar. Exemplo, por que está escrito na palavra? Quando um está falando, a nível de todos devem profetizar, todos podem profetizar. Falei 1, 2 ou 3 no máximo e os outros julguem. Isso fala da prática do ministério. Ou seja, isso já entra na questão de treinamento. Isso é muito importante. Por quê? Se você não é treinado, o jogador que não treina, quando ele entra em campo, só o Romário que fazia isso, né? O Mário que não gostava de treinar e quando ia para o campo ainda ia metia 4, 5 gols. Mas o que acontece? A grande maioria treina antes de jogar. Exemplo, que ninguém pense que para vir para cá eu não treinei. Está aqui, ó. Eu treinei, eu escrevi, eu estudei. Eu não cheguei aqui para pura e simplesmente tirar da minha cabeça as ideias, os pensamentos. Não, na verdade, não. Um profeta, ele estuda, e estuda muito,
Porque todas as profecias, eles precisa ter embasamento bíblico. Se uma profecia contradiz o que está escrito na palavra, isso não é profecia. Isso pode ser, talvez, até bruxaria, encantamento, sedução, mas não é profecia. Não é profecia. Então, quando eu ensino a pessoa... Fala, pastorzão. Só uma pausa para eu falar aqui rapidamente, porque eu estou vendo aqui uma discípula lá da igreja, Kátia, ela até escreveu aqui, ou seja, temos que ter cuidado com o que falamos. O que a gente vê no que se confunde no ofício profético, as pessoas elas têm a repetição também de ficar falando, estou falando essa palavra profética, receba essa palavra profética. E na maioria das vezes é até palavra de vida. Na maioria das vezes é palavra de vida. Só assim para a gente poder ter... eu estou tendo cuidado para falar, para não ter problema com ninguém a ouvir. Mas acredito que todos sejam bastante adultos e não meninos, já que querem profetizar, não são meninos. Mas, por exemplo, só para que a gente entenda, eu passei em frente a uma igreja uma vez e nela tinha uma faixa de uma campanha profética, na igreja. E a campanha era assim, Deus... Era mais ou menos assim, não sei se eu vou falar corretamente, mas vou tentar fazer com que todos entendam. Deus olhou do céu e desceu. Era alguma coisa assim, Deus olhou do céu, não gostou e desceu para tirar satisfação. Era palavra profética. Ou então, algo que eu já ouvi no gabinete. Eu estava numa igreja, na igreja e o pastor me entregou uma palavra profética dizendo que o homem que eu estava aguardando para casar comigo, Deus já estava enviando. E essa discípula, ela é casada. Essa discípula falou assim comigo no gabinete: pastor, a minha vontade era de na hora colocar o mesmo dedo que ele colocou na minha cara, colocar na dele e falar: isso é mentira porque eu sou casado e não tô a fim de me separar e casar de novo. Aí ela disse que no final do culto ela foi lá e falou... falar? Se ele tá com problema no casamento, isso era uma cantada disfarçada. só concluindo. Aí, no final do culto, ela foi lá e falou... Irmão Joaquim! Oi? Eu resisti. Aí, no final do culto, ela voltou, chamou o pastor e falou: olha, pastor, aquela profecia não era pra mim não, tá? Ele: como assim não era pra irmã? Sei que lá, Deus me usa, eu sou profeta. Não, eu sei disso, mas eu sou casado, não tô a fim de me separar e casar de novo. Eu sou profeta, deve ter batido no peito e deve ter falado assim, ó, nesse púlpito aqui é igual que fala do Papa, né? Ex-cátedra. Não erra, sim, não falha. Nesse altar aqui, ó, a palavra que sai da minha boca não erra, não falha. Tá bom, deixa quieto. Aí, não, se falasse assim, Renato, tava tudo tranquilo, mas olha qual foi a resposta dele. Na hora do culto, se você não percebeu, eu tenho um caderno onde eu anoto tudo. De repente, eu anotei errado qual era para entregar para você. Ah, que bom. Pediu perdão? Pediu desculpa? Não, só falou que deve ter errado a profecia. Entregou de uma para outra. Eu vou comentar isso, tá? Eu só quis dar esse adendo, só pra gente entender. Não, mas eu gosto. Fui numa igreja há tempos atrás. E aí eu acabei de pregar, a palavra foi uma bênção, e daqui a pouco me vem o pastor, e eu estava com o microfone, eu estava ainda com o microfone sem fio de um lado do púlpito, e ele com o microfone sem fio do outro lado. Aí ele virou e falou assim: varão, eu tenho uma palavra de Deus para deixar para você. Eu falei: fala, pastor, quero ouvir.
Deus falou comigo que você vai vir para essa igreja. Aí eu olhei e falei para ele assim, então, pastor, vamos fazer o seguinte, já que Deus falou com você, vela por essa palavra, guarda ela, ora por ela. Porque se Deus não me falar nada, não é para que eu venho. Então, um Deus que falou com você precisa falar comigo. Porque eu não vou sair do lugar onde eu estou só para poder vir para cá porque você disse isso. Agora pense o seguinte, os dois estavam com o microfone. Pensa para quem estava na igreja sentado, olhando para um lado, olhando para o outro, vendo o que eu falei, vendo o que ele falou. Assim, eu imaginei o povo vendo igual aquele jogo de tênis. Sabe que a bola vai para um lado, vai para o lado, vai para o lado, vai para o outro. Aí as pessoas olhando. E agora? Deus falou com quem? Deus falou com quem? Por quê? Por isso que é importante eu falo. As profecias, elas devem ser julgadas. Sabe por quê? O que acontece? Isso aí, minha irmã, parabéns, é isso aí mesmo. Anota mesmo. E aí depois digita isso e manda pra gente, por favor. Depois eu te mando meu e-mail. Todas as minhas mensagens ela anota, todas elas. Oh, glória a Deus, vamos começar a fazer os posts aí do Instagram. E aí o que acontece? Aquela pessoa que está falando ali, ela acredita que está sendo movida pelo Espírito. Só que ninguém sabe se é o Espírito das trevas, o Espírito humano, ou se é o Espírito de Deus. Por isso que a palavra fala o seguinte, ó, discernimento de Espírito. Discernimento de Espírito. Sabe por quê? Pastorzão, eu já vi num lugar. Profetize coisas boas para o seu irmão. E se a palavra de Deus não é de coisa boa, é de correção? Aí eu vou profetizar coisas boas? Não, meu irmão. Eu não devo profetizar coisas boas, eu não devo profetizar aquilo que eu penso. Eu devo profetizar o que está na mente do Eterno. Eu devo profetizar o que está no sentimento do Eterno. Por isso que a profecia não é de particular interpretação. Por isso que homens santos falaram movidos pelo Espírito e não pelo aquilo que queriam. Não é por simplesmente virar e falar assim, ó, porque tem muita gente que faz isso, pastor. Olha só que coisa doida. Ele vai, pega no hebraico, pega no grego original e fala assim, vou liberar uma profecia, vou liberar um rema. Não, querido, você não está liberando um rema. Você está liberando uma outra versão, um outro significado para a mesma palavra. Baixa a bola. Sim. Você não precisa ser tão midiático. Ou é Deus que está falando ou não é. Paulo falou em muitos momentos o seguinte, isso disse o Senhor, e isso sou eu, quanto quisera eu. A gente precisa, como pregador, que tem coisas que é Deus que está falando e tem outras coisas que somos nós que estamos falando. E assumir a responsabilidade, matar no peito e falar, não, olha só, eu acho biblicamente, eu compreendo que seja assim. E não ter medo, sabe por quê? Tem muita gente que se coloca numa posição que não falha, que não erra, que não... Ah, pelo amor de Deus! Daqui a pouco vai botar até a capa vermelha, vai botar a cueca por cima da calça, vai se achar um super-homem. Para com isso! Na verdade, não é isso. Nenhum homem de Deus é infalível. Por isso que todos nós temos o Espírito Santo. É porque, desculpa, mas isso faz meu sangue ferver. Porque tem gente que acha que tem que dar um tratamento melhor. Que nada, irmão. Quem quer ser o maior serve a todo mundo. Então, se a proposta é essa, a Bíblia é essa. Se alguém quer ser o líder de todo mundo, deve ser aquele que tem que servir a todo mundo. E não aquele que tem que ser servido por todo mundo. Senão está errado. Isso não é pirâmide, senão isso não é líder. Me desculpe, isso é chefe. E se você quer que as pessoas trabalhem para você, paga salário. Essa é a questão. Desculpe estar falando assim, mas é porque essa é a realidade. Mas quando nós falamos de desenvolver o ministério, quando nós falamos de trabalhar na obra do Senhor, aí sim, é como Paulo falou. Né? Desenvolver os santos para a obra do ministério. E como eu estava falando, né? Aí até a irmã colocou, e o pastor até mesmo falou, e eu disse que eu ia comentar sobre isso, que eu não ia fugir, porque eu não fujo de assuntos polêmicos, eu falo mesmo. E se você não concordar, por favor, entre em contato comigo e a gente vai conversar. Só isso. Como Paulo resistiu a Pedro
E você pode discordar de mim na maior tranquilidade, nós dois vamos para o céu, a não ser que você não queira morar no mesmo céu que eu. Ok. E aí, quando uma questão dessa acontece, eu acho que assim, de uma maneira muito jeitosa, carinhosa, amigável, a gente precisa reposicionar a pessoa que está falando. Sabe por quê? Sim. Porque assim, se a pessoa tem o Espírito Santo da mesma forma como você tem, nós conseguimos julgar e interpretar as profecias e as palavras. Então nós precisamos ter todo esse ensinamento, esse treinamento, para não fazer das pessoas... Porque muita gente faz assim, pastorzão. Eu fui a muitas consagrações durante muito tempo. Então eu era, assim, assíduo frequentador das consagrações de terça-feira e de quarta-feira. Só que assim, eu ia, e muitas vezes, para aprender como lá ouvir uma voz de Deus para poder liberar. Eu estava lá sentado para... Deus, usa o irmão para falar comigo, usa a irmã para falar comigo. Eu não, eu estava lá para falar assim, Senhor, da mesma forma como o Senhor fala com fulano, fala com fulana, fala comigo, eu quero ouvir tua voz. Não é colocar essas pessoas num patamar acima. Na verdade, todos nós somos chamados para sentar à mesa. Então, na verdade, nós precisamos ter esse conhecimento. Só que nem todo mundo quer passar pelo treinamento, pastorzinho. Porque o treinamento do Espírito Santo muitas vezes envolve levar a pessoa para o deserto. Jesus foi batizado, João 3, João capítulo 4, aonde que começa? Jesus sendo guiado pelo Espírito Santo, aonde? Ao deserto. Só que muita gente não aguenta o treinamento. E como deserda do treinamento, como acaba não completando o treinamento do Espírito Santo, precisa que outras pessoas se coloquem na posição do Espírito Santo porque não quer ouvir o Espírito Santo. Tem muita gente que não quer ouvir Deus, porque não se coloca à disposição para ouvir Deus, para buscar a voz de Deus, e quer que Deus fale através da minha boca. Deus tem mais o que fazer. Então, na verdade, o que acontece? Essa pessoa precisa buscar em Deus. E aí Deus vai usar alguém para poder ajudar, para poder treinar, para poder ensinar. E quando nós falamos aí do visionamento dos santos, por que eu digo isso? Porque a pessoa, quando está fluindo, ela precisa estar, sabe com o quê? Com uma. Porque geralmente as pessoas, quando estão aprendendo o ofício profético, quando estão aprendendo a fluir no ministério profético, eles ficam com medo de se tornar um falso profeta, porque aquilo que falou não se cumpriu letra por letra. No Novo Testamento há um profeta chamado Ágabo. Não sei quantos estão aqui que já leram esse nome na Bíblia, profeta Ágabo. Ele profetizou sobre Paulo, que Paulo seria preso, que Paulo aconteceria assim. Desculpa. Só que, na verdade, a profecia de modo periférico se cumpriu, porque ele foi preso. Só que ele não foi preso porque ele foi entregue. Ele se entregou. Ele foi preso não porque alguém empreendeu. Não. Paulo virou e falou assim, mesmo sendo cidadão romano, ele virou e falou assim, agora eu quero, porque ele foi oferecido ser solto. Ele virou e falou assim, não, agora eu quero ir a César. Então, na verdade, se você for ver bem, alguns componentes, alguns pontos, algumas questões dessa profecia não se cumpriram ao pé da letra, mas isso não quer dizer que ela estivesse errada. Talvez ela estivesse imprecisa. Ela não se cumpriu ao pé da letra. Porque tem gente que diz assim, pastorzão, olha que coisa interessante. Porque se não chegar para mim e disser meu CPF, minha identidade, o meu CEP, não vou entender que é da parte de Deus. Irmão, então você não quer ouvir Deus. Então você não quer que Deus use outras pessoas para o seu aperfeiçoamento. Você se basta sozinho. Aí você cai lá no que está escrito em Provérbios 18. Então, na verdade, o que acontece? As pessoas, quando estão aprendendo a caminhar, você, quando vê uma criança engateando, que começa a andar, ela consegue correr como Usain Bolt? Claro que não.
Zayn Bolt, além dele ter começado a caminhar, ele David Trott, ele teve um treinamento para começar a correr. Só que tem gente que coloca uma expectativa tão grande sobre aqueles que estão fluindo no ministério profético, que diz o seguinte, que se não acertar assim, eu não vou acreditar que é da parte de Deus. Aí sabe o que acontece? Acaba castrando aqueles que estão começando a fluir. Eu falo isso de carteirinha, sabe por quê? Porque eu conheço pessoas que foram castradas no início do ministério porque não sabiam, não aprenderam tudo. E quem era o líder deveria ter respeito e compaixão por ensinar a pessoa para que ela se aperfeiçoasse. Então você que está aí ouvindo, pelo amor do Eterno, aprenda, treine e aceite ser supervisionado. Sabe, não é porque você é mais velho, não é porque você é mais experiente. Irmãos, sempre tem alguém que saiba mais e sempre tem alguém precisando aprender com aquilo que nós temos. Não é não, pastorzão? Verdade. Pura verdade. Na verdade, é um prazer para a gente entender que a gente precisa ser treinado, que a gente precisa aprender com quem sabe mais. Poxa, se no seminário nós tivemos lá a homilética, a hermenêutica, e quando ia pregar, nem sempre o professor dessas disciplinas tinha muita misericórdia. Às vezes virava e falava assim, ó, foi um lixo, foi horrível. Mas não é? Mas não é? Então, na verdade, o que acontece? A gente precisa ter compaixão com aqueles que estão começando no ministério. A gente precisa ter compaixão com aqueles que estão se descobrindo no ministério. Você que está aí presenciando essa live e, de repente, o que eu falei para você fez muito sentido, mas aí, de repente, você se acha isolado. Não faça isso. Procure outros irmãos que caminham no profético há mais tempo. Esteja junto. Aceite ser ensinado. Aceite ser treinado. Aceite ser supervisionado. Faça isso, seja humilde. Sabe por quê? Porque eu não sou apóstolo. Então eu não vou querer entrar na seara de um apóstolo. Sabe? Eu não sou um evangelista. Eu não vou querer entrar na área de um evangelista. Sabe? Então eu preciso ter a humildade para ter pessoas do meu lado que complementem aquilo que eu não tenho. Só que é necessário ter humildade para reconhecer que ninguém sabe tudo. É necessário humildade para reconhecer que tem outras pessoas mais capazes. É necessário humildade para reconhecer que, de repente, a resposta que você precisa, Deus colocou na pessoa que está do teu lado. De repente, aquilo que você tanto espera que aconteça, só não aconteceu ainda porque você não se dispôs a caminhar com mais alguém. Essa é a questão. Então, assim, observando isso, pastorzão, deixa eu até falar, observando essa necessidade, foi que eu comecei a questão dos ensinos proféticos. Por quê? Se fala ainda muito sobre a questão do profético, mas não se dá esses fundamentos. Não se dão esses fundamentos. Como eu falei, eu passei aproximadamente 3 a 4 anos aprendendo a fio, indo a treinamentos, a congressos, indo do Rio para São Paulo, entendeu? Indo a outros municípios, sentando para aprender, indo da Adonep, indo em outros seminários, ouvindo outras pessoas que atuam nesse ministério. Então, o que eu falo? Querido, querida, vá, ouça, aprenda. E aí, quando as pessoas à minha volta começaram a falar, Renato, eu gostaria muito que você me ensinasse. Ok, eu estou lá, estou falando, eu estou compartilhando. A minha função é essa, é ser alguém que vai te ajudar a fluir no profético. Se eu faço isso, ainda que eu não profetize naquele dia, mas você se levanta para entregar uma palavra profética, olha, eu estou super satisfeito. O triste é quando Deus procura alguém e não encontra ninguém. Esse é o triste. Verdade. O triste é quando o Espírito Santo procura alguém para ele usar e não encontra.
Esse é o triste. Então, se o Senhor te encontrou nessa noite, é porque Ele conta com você. E eu quero falar algo para você muito específico. Nós estamos vivendo um tempo de escassez de ministros e ministras, aonde as pessoas estão mais interessadas em desenvolver seu trabalho, sua profissão, mas assim eu vejo que há 20 anos atrás tinha muito mais pessoas interessadas do que hoje, de uma forma geral, tá? Porque assim, eu não prego apenas numa igreja, eu prego, por exemplo, ontem eu estive pregando numa, hoje eu estou transmitindo aqui, sexta-feira vai ter um estudo, sábado eu vou estar pregando num lugar, domingo eu vou estar pregando em outro lugar. Então hoje eu estou vendo uma geração que está muito desestimulada a assumir esse próximo passo de ser chamado por Deus. Sabe? De repente você leu na palavra, eu queria cadê o livro? Ó, esse livro aqui me despertou muito, ó. Heróis da Fé. Heróis da Fé. Eu quero deixar isso para você, para que isso venha arder dentro de você. Você precisa ler bons livros. Então, quando eu falo isso, nós precisamos de um despertamento acerca do ministério. Sabe? Você não vai cumprir o ministério somente dentro das quatro paredes. Você vai cumprir seu ministério no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu condomínio, no lugar onde você mora. Mas sabe, pastorzão, tem muita gente fugindo do ministério. Sabe por quê? A geração de ministros atual tem dado mau testemunho. E muita gente não tem, por exemplo, não estão querendo seguir o ministério por causa de alguns testemunhos que são dados. Isso é triste de falar, mas é necessário. Porque, assim, quando nós falamos em ministério, as pessoas pensam assim, meu Deus, eu vou depender, não pense nisso. Sabe, Deus, ele é quem te direciona. Ouça a voz do Espírito Santo, lá como lemos em Atos 13, ouça a voz do Espírito Santo e use tudo aquilo que você tem de conhecimento, de dinheiro, de capacidade, tudo para levantar o nome do Senhor. Não se preocupe primeiro em ser uma... O que eu vou ser? Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas eu sou o quê? Eu sou apóstolo, eu sou profeta? Eu falo assim, querido, se você já é filho de Deus, é muita coisa. Já é o suficiente para começar a fluir. Se o Espírito Santo está dentro de você, já é suficiente para você começar a fluir. Não espere o reconhecimento das pessoas para começar a fluir. Comece a servir e Deus vai colocar você numa posição cada vez mais elevada. Porque aquele que quer ser o maior, sirva a todos. E se você está servindo as pessoas, você naturalmente vai sendo colocado em posições de liderança. É assim que acontece. É verdade. Então o nosso chamado ele vem sendo trabalhado com o tempo. Depois do tempo, aí você fala assim, aí depois que você tiver discernimento, mais maturidade, você pode falar assim, não, eu compreendo que o meu ministério é profético. Eu compreendo que o meu ministério é apostólico. Vai ser uma grande bênção. Mas, primeira coisa, ouça a voz do Espírito Santo e obedeça aquilo que ele está falando. Se você não guardar de nada o que eu disse, se você não guardar nada que nós falamos até agora, ouça isso. Obedeça a voz do Espírito Santo, porque ele sim é o dono de todos os dons, é o dono dos chamados. Ele sim tem toda a resposta para aquilo que você quer. E eu acho isso muito importante, entendeu, pastorzão? Dar essa diretriz para todo mundo que está ouvindo nessa hora. Sim, isso é muito importante. É importante para tudo isso. Uma vida diante de Deus, quando nós nos predispomos estar diante do Senhor e fazer o que Ele quer para a gente, as coisas elas acontecem, as coisas elas fluem. Tudo na verdade, ele vai cooperar, né? Como a própria palavra do Senhor declara, para o bem daqueles que amam a Ele e vivem segundo as suas ordens, os seus decretos, a sua vontade. E isso é importante para nós. Descobrir nosso ministério, descobrir o nosso chamado é fundamental para que você
cumpra de fato aquilo que Deus quer, mas não é a mola propulsora para que você faça a vontade de Deus. A gente tem que dividir isso na nossa vida. Não é porque eu sei o meu chamado que eu vou fazer a vontade de Deus, eu não sei do meu chamado, eu vou ficar quieto, parado no meu canto. Né? Como meus antigos pastores costumavam dizer, né? É o ministério do canto. Para poder ficar no canto da igreja sem fazer absolutamente nada. Não é dessa forma. Isso é muito importante para nós. Na verdade, quando eu entendi através do Espírito Santo para falar, para desvendar, como eu estou usando esse tema, né, os 5 ministérios, eu sabia que Deus tinha algo assim muito especial para trazer para nós, porque entender isso dentro da nossa mente, né, mudar os nossos princípios para que eles sejam adequados aos princípios que vêm do céu, é a melhor coisa para que a gente flua. Essa palavra fluir, esse verbo fluir, ele traz de fato essa verdade que a gente precisa ter na nossa vida toda. Que quando as coisas elas fluem, elas acontecem, não foi eu que quis, não foi eu que fiz, não foi eu que monopolizei a mim, não foi eu que desenhei que acontecesse, simplesmente se encaixou e aconteceu, fluiu. A vontade de Deus ela é sempre assim sobre as nossas vidas. Quando a gente cumpre aquilo que Deus quer, simplesmente flui, acontece. É uma consequência, não tem como evitar, a não ser quando eu não faço a vontade de Deus. É a única forma de evitar. Até porque o que acontece, né? Tem muita gente que está forçando uma coisa que não é a vontade de Deus. Uhum. E aí, na verdade, engraçado, se torna Renato. pesado, se torna engessado, sem vida, não tem fruto, a pessoa não fica realizada, porque o ministério nos Sim, realiza. O ministério nos realiza. dá alegria. É claro que o ministério, ele cansa, ele requer uma dedicação, porque a excelência não é alcançada sem dedicação. Então, quando nós falamos sobre isso, é necessário que a gente se dedique. Até porque a gente precisa aprender, treinar, ser supervisionado para poder fluir. Amém. Entendeu? Amém. E tem uma frase, a gente já está com 1h27 e a gente fala muito. Se deixar, a gente ultrapassa aqui a madrugada com muito prazer, mas a gente precisa finalizar a live. Tem uma frase que você fala que ela completa tudo isso que a gente está falando. Posso falar? Pode? Pode? Seja naturalmente sobrenatural. Vai lá, se inscreve no canal. Vai lá, se inscreve no Profético Fio da Espada. Não perca essa semana. Anota tudo. Anota tudo. Sabe uma coisa? Desculpa, pastor Zarro, é porque aí a gente vai falando, daqui a pouco vai se empolgando, começa a soltar de novo. Há um questionário de dons e ministérios. Olha aí, minha esposa. Há um questionário de Peter Wagner falando sobre dons e ministérios. Se você quer aprender um pouco mais, procura isso. Nós vamos disponibilizar, nós vamos encontrar onde está. Eu vou passar para o pastorzão, entendeu? Vai estar à disposição. Eu Porque, acho que eu gente, tenho. deve ter, com Eu acho certeza que eu deve ter. tenho. Com certeza deve ter. Porque no seminário, o seminário geralmente faz esse teste de 12 chamadas, geralmente faz. E aí, assim, é importante porque quando você consegue se entender, quando você consegue se perceber, aí você consegue interagir melhor com o dom. E se você não se conhece, sabe que quem não se conhece faz de tudo. Mas, de repente, é igual um pato, Isso. né? O pato nada, o pato voa e o pato anda. Mas o pato não faz nenhuma das 3 coisas bem feito. O pato não é excelente nadador, o pato não voa muito bem, o pato não corre muito bem. Então, na verdade, por que você precisa identificar a chamada que Deus tem para você? Para você não ser como um pato.
faz de tudo, mas não faz bem feito. Então, porque até falei isso na outra frase. Alexandre aí, meu sobrinho. Fala, Alexandre, Deus te abençoe, meu sobrinho. E uma coisa muito importante é o seguinte, né? E eu sempre falo isso, tá? Do que vale um leão caindo, sendo jogado de um avião? Ele não tem asa. Ele vai cair igual um saco de batata e vai se esborrachar no chão. Do que Verdade. vale você pegar um tubarão branco, aquele caçador, tubarão tigre, e botar em cima de uma árvore? Ele não vai poder nadar. Do que vale você pegar uma águia que voa tão rápido e colocar a 30 metros de profundidade no oceano? Ela não vai conseguir nadar. Então, na verdade, querido, Deus colocou uma capacidade em você que é adequada para o lugar que Ele quer, que é adequada para aquilo que Ele espera que você flua. Então, compreenda isso. Essa unção que Deus colocou em você, esse chamado que Deus tem para você, ele envolve tempo, lugar, povo, forma, modo. Então, não adianta você ser um tubarão e estar em cima de uma árvore. Não adianta você ser um leão e não ter asa para voar quando está caindo de um avião. E não adianta ser uma águia tentando nadar com os tubarões. Então, na verdade, Deus colocou em você talentos e habilidades específicas. Creia nisso. Compreenda isso. Amém. Desenvolva isso. Tá? Agora eu vou repetir a frase. Tá? E seja naturalmente sobrenatural. Sobrenatural. Gosto muito. Amém, amém, amém. Amém. Um prazer estar com o Renato aqui, o amigão, que Deus, como a gente está falando aqui que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E Deus, ele assim nos permitiu, tem quase 2 anos que eu conheço o Renato, e foi mesmo algo do próprio Espírito, né? Nós fomos ministrar no mesmo seminário de intercessão. É verdade. E eu iniciei o seminário e o Renato finalizou. E Deus, assim, completou uma amizade aí entre a gente. Eu amo tua vida, rapaz. Deus, ele nos presenteou. E é uma bênção estar aqui com você, aprendendo. Hoje, Amém. o Renato mostrou lá o Renato mostrou uma lista de informações que ele estudou. Hoje, pela primeira vez, nessas 3 semanas de live, eu não anotei nada. Ó, vou repassar, tá? Os poucos livros. Os poucos livros. Passa aí, passa aí. Para todo mundo anotar. E qualquer coisa pode me perguntar ou perguntar ao Renato direto no direct. É verdade. Eu tenho o maior prazer, gente. Se você pode entrar em contato, não tem problema. Eu tenho o maior prazer em compartilhar, em ensinar. Sabe? Eu tenho o maior prazer em poder compartilhar. É isso que move o meu coração. É isso que move o meu espírito. É treinar pessoas dentro desse ministério, dentro desse ofício que o Espírito Santo tem me dado. É isso, eu fico feliz com isso. Amém. É isso aí, Amém, pastor. amém. Amanhã nós temos mais live a partir das 22 horas. Amanhã a gente vai estar falando sobre o ofício mestral, os mestres. Será uma bênção também. Eu te aguardo aqui às 22 horas. Aguardo o Renato mesmo. também Vai. me ajudando. Vai ser uma grande bênção. Eu vou estar. Eu vou estar. Através da intercessão aí me auxiliando. Vai ser uma bênção, aprender. Vamos aprender. Com certeza, com certeza. E ela fala suave, tranquila, a live vai fluir, vai ser uma bênção. Meu Deus, eu tenho medo, que as pessoas que falam assim, geralmente, são aquelas que espremem mais. Verdade, esmiuçado. E vai ser uma bênção. Essa live vai ficar gravada aqui no meu Instagram e também vai para a página do YouTube da nossa igreja. Bênção. Pode procurar a Igreja Apostólica Creio, você vai achar lá. Na verdade, todas as lives estão lá também, estão salvas aqui no Instagram, dentro de cada episódio. É muito legal o que o Instagram fez nesse período de pandemia, que tem tido tantas lives.
eles conseguiram criar essa plataforma dentro do Rios, em que a gente pode vincular as lives que nós estamos fazendo dentro de um mesmo grupo de episódios. É muito legal, fica como se fosse uma Legal. série mesmo no Netflix e a gente pode estar acompanhando, então essa live vai estar lá Ao também. invés de ficar E todas assistindo as lives besteira dessa na semana. internet, vai lá e assiste as lives, né? Não tenho Hashtag, é nada isso que contra te digo. Netflix. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Coisa de profeta. Não tenho nada contra Netflix, eu gosto de ver Netflix, mas tem coisa que a gente precisa estudar. Renato hoje tá demais, hein, Renato? Tá profeta hoje, hein? É verdade, é isso que te digo. Pessoal, Tá Deus bom, gente. abençoe a todos. Beijão, Deus abençoe. Amamos vocês. Até a próxima. Fique com Deus. Até amanhã, 22 horas. Deus abençoe. Shalom. Amém. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Tchau.